Agora falando de mundo real, vamos para o mundo da fantasia um pouco, vai. Vamos sair do mundo real. O mundo real ele é muito pesado. A gente precisa ir um pouquinho para o mundo da fantasia. Do que eu tô falando exatamente? Estou falando do fantástico mundo de Carlos Bolsonaro. Carluxo sempre foi uma pessoa indecifrável, difícil de entender. O que se passa na cabeça carluxística? O cabeça de filtro de barro é uma pessoa que escreve por meio de enigmas e às vezes a gente tem uma enorme dificuldade de compreender o que ele quer dizer. Mas não só isso, para burlar, como bem observou aqui o Jefferson Menezes, do site dos Menes, para burlar a regra do Jair Bolsonaro não tirar fotos dentro do hospital, o Carluxo agora tem criado imagens de inteligência artificial do papai sofrendinho. Olha só, meu pai sofrendo. Plataforma eleitoral, meu pai sofrendo. Tá aqui, ó, com uma pulseira de risco escrita em aramaico, sei lá, hebraico, o que é isso? E o Carlos Bolsonaro falou: confesso que por algum motivo hoje foi um dos dias mais difíceis ao visitar o presidente Jair Bolsonaro. Chorem se vocês choraram. Ao entrar no quarto, me deparei com aquele homem forte. O Bolsonaro é forte em que sentido? Fisicamente ele não é, emocionalmente também não. O cara é um trapo humano emocionalmente, chora fácil, fica mal fácil, perde a linha fácil, na cadeira, com a cabeça baixa, soluçando enquanto dormia. Precisei recuar. Fiquei alguns minutos em silêncio, do lado de fora, tentando me recompor, antes de entrar novamente. Quando voltei, ele continuava da mesma forma. Me aproximei, fiz um carinho em sua cabeça e ele sequer reagiu. Aí tá a foto aqui que é mentira, cara. Ele criou na inteligência artificial porque ele não pode tirar foto lá dentro, ele fingindo que tá fazendo um carinho na cabeça do pai e aparentemente, né, na imagem também uma pessoa com farda. Não sei por que teria essa pessoa com farda ali no hospital. Mas esse post até que deu para compreender. O que não dá para compreender é a imagem, que é mentirosa. O que ficou bastante enigmático foi esse aqui. Carlos Bolsonaro faz post enigmático e fala em bumbum guloso. Sem as tias do Zap e os tios do churrasco, Flávio Bolsonaro jamais estaria onde está. E ele sabe disso, assim como sabe que essa logística não vai mudar. Então surge na sala o engravatado vagabundo achando que todo mundo quer arrancar sua calcinha para traçar seu bumbum guloso. Não tratem o povo como idiota, porque não são cambada do clubinho do remo holandês. Você sabe o que é remo holandês, Alejon? Não tenho a menor ideia, mas eu tenho medo de descobrir. Eu não sei Você se quer eu saber? quero saber. Ai, caralho, Eu vou vai, ter que fala. informar, porque o público não pode ficar sem informação, certo? Certo. Remo holandês é uma prática muito antiga de se masturbar coletivamente, também conhecido como leme holandês. Ele errou aí, é leme holandês, que é, né, assim, leme holandês é a masturbação coletiva, ok? Então, ele se confundiu com o termo, talvez ele não esteja, assim, né, tão ambientado com esse tipo de fetiche, digamos assim. Mas aí fica a pergunta: quem é o engravatado vagabundo que surge na sala achando que querem arrancar sua calcinha para traçar o seu bumbum guloso? Quem é? De acordo com a coluna da Andresa Matais e do André Chalders, o bumbum guloso que queria tirar a calcinha seria, né, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o advogado Jeffrey Schickini. Olha, conseguiram desvendar o enigma. Parabéns, Andresa Matais e André Chalders. Nesta quinta-feira, o vereador carioca Carlos Bolsonaro publicou um post enigmático em sua conta no X, respondendo a uma postagem do irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República. Carlos critica quem chama de engravatado vagabundo do bumbum guloso. Não tratem o povo como um idiota, porque não são cambada do clubinho do remo holandês, escreveu ele. A invectiva do vereador tem como alvo o ex-procurador da República, da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol.
Os atritos entre Carluxo e o grupo de Deltan remontam a pelo menos 2021, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu politicamente com o ex-juiz da Lava Jato e o ex-ministro da Justiça de seu governo, o senador Sérgio Moro. Atualmente, Carlos e seu irmão Eduardo protagonizaram um embate com outros grupos da direita, como o do próprio Deltan e o Partido Novo, que se aproximou do bolsonarismo nos últimos anos. Já Flávio busca ter uma postura mais conciliadora. Carlos acusa esses outros grupos da direita de se aproximarem do bolsonarismo, tendo em vista apenas o próprio benefício eleitoral. Sem as tias e tios do Zap e tio do churrasco, eu já tinha lido aqui, né? O remo holandês, mencionado por Carlos, é um meme usado principalmente no X e que mostra um grupo de figuras masculinas em pé, em círculo, vistas de cima. As figuras parecem estar em uma roda de masturbação coletiva. O termo é frequentemente usado por Carlos para se referir a adversários políticos dentro da direita, aos quais ele considera excessivamente moderados ou não comprometidos com a agenda do bolsonarismo. No passado, Carlos usava com frequência o meme prudência e sofisticação para descrever este mesmo grupo. Foi nesse post aqui, ó, do Caio, tá? Segue o líder. Me deem 50% da Câmara e do Senado que muda o destino do Brasil. Jair Bolsonaro é sobre conquistar a maioria, que o meu amigo Flávio está trabalhando para juntos libertarmos o Brasil. Venceremos. E aqui, o que me parece, Calejon, é que em algum momento pode ser que essas figuras criticaram os tios do Zap, os tios do churrasco, falaram, puta, o foda é ter que aguentar aquelas tias do Zap e os tios do churrasco para pedir voto. Com certeza, nas internas, tem cara que não tanca esse pessoal, entendeu? Com certeza. Os caras estão ali pelo oportunismo. Se a gente ganhar com o apoio desse povo, beleza, valeu, vamos nessa. Vai ter que aguentar, fazer ali uma caminhada, aí vem tia do Zap, tiozão do churrasco. Isso daí, você pensa só, um Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol teve uma vida muito distante de tio do Zap, tá? E tio do churrasco. É outro rolê o dele. É outro rolê. O Jeffrey Chiquinha, a mesma parada. Então, para eles, deve ser isso, né? Ter que aguentar essa galera. Eles devem ter criticado em algum momento e o Carluxo pegou bronca, mais ainda porque ele já tinha. Agora, toda a bronca do Carluxo cai em insinuação de que essas pessoas ou batem punheta coletiva, ou usam calcinha, ou dão a bunda. É uma ideia fixa. É uma degeneração mental de tal monta, cara, que diz mais sobre o Carluxo do que sobre as pessoas que ele acusa. É óbvio. É por isso que a psicanálise é uma disciplina fascinante, é por isso que Freud é genial, e é por isso que a ideia de projeção fala para um caralho. É exatamente isso, ele está projetando nos outros aquilo que ele sente e não consegue elaborar no próprio psiquismo. Agora, o Helder, que pauta lixo maravilhosa essa, cara? Onde eu ia aprender o que é remo holandês, cara? O Carlu, cara. Ó, o que eu vejo aí é o seguinte, cara. Tá tendo, agora vai começar o período eleitoral e tá chegando os engravatados querendo dizer como é que o bolsonarismo tem que organizar a sua comunicação. E deve ser essa galera, Deltan, Moro e o caralho. O Carluxo tá querendo demarcar o lugar dele, ele tá querendo mijar no poste, dizendo o seguinte, vocês podem ter teorias muito sofisticadas, mas na prática quem é que sabe é nós. A gente somos foda. É isso que ele tá falando, entendeu? Por quê? Porque é isso aí mesmo. É enganar a tiazinha otária do Zap, tiozinho que compra a fumaça que a gente vende, e vender essa fumaça é uma etapa fundamental para manter o bolsonarismo em alta, para conseguir eleger parlamentares, para conseguir eventualmente ser competitivo na disputa da chefia do executivo e tudo isso. Então isso é um recado, como quem diz o seguinte, vocês podem ter muitas teorias e vocês são engravatados e o caralho, mas na prática o negócio funciona assim. E aí ele tá usando de homofobia recreativa para atacar essas pessoas, para dizer o seguinte, ele sabe que isso vai viralizar. Ele sabe que se ele fizesse uma postagem comedida, isso ficaria restrito a um círculo infinitamente menor do que utilizar termos como bumbum guloso, leme, como é que é o termo? Leme holandês. Leme holandês e esse tipo de coisa, entendeu? Porque quando ele se vale desse tipo de estratégia, ele sabe que isso ganha ressonância, Helder. Ele sabe que, primeiro, existe uma homofobia estrutural no Brasil.
Quando você utiliza de termos dessa ordem, sobretudo você atribui isso a uma pessoa, é um caminho fácil para seguir o olavismo cultural, que preconiza que você tem que ridicularizar o teu adversário. Você precisa fazer a audiência dar risada do teu adversário. Num país homofóbico para um caralho, esse tipo de termo é quase que certeza de sucesso nesse sentido, porque vai viralizar. Né? E ele sabe disso. O Carluxo, cara, ele entende bem como é que esses processos de comunicação funcionam, principalmente para atingir as grandes massas. Agora, maravilhosa a pauta, e eu jamais seria capaz de supor que isso aí é pro Deltan, cara. É o que tava na coluna do Metrópolis ali, né? O que você falou que é pro Deltan, Sim, é isso? Da Matais e do André Schauders. Eles desvendaram. Deve ser alguma informação de bastidor que eles pegaram, mas é possível, porque é um racha mesmo, né? Entre o bolsonarismo e esse grupo meio lavajateiro, o pessoal de Curitiba. Nunca mais, desde que o Moro desembarcou do governo Bolsonaro, foi uma situação sem conflito, né? Exato. Então, cara, é isso aí. É briga por espaço, a direita meio que querendo se acotovelar, porque né, você não manja dos Paranauê, você tem aí currículo acadêmico e o caralho, eventualmente foi promotor da República, mas aqui quem manja de comunicação de massa de fato sou eu. E ele tá dando uma amostra grátis, digamos assim, da cretinice, da mediocridade, do quão raso eles são no debate público. Agora, infelizmente, funciona. Infelizmente funciona. Ainda bem que ele não deu uma demonstração de leme holandês nem de bumbum guloso, né? Dos males, o menor. Marcos Afonso, sempre associei a Holanda com Rembrandt e o Van Gogh. Agora chegamos no leme holandês. Não sei até onde o bolsonarismo nos levará. Dan Rock, Carluxo fez bote holandês, 2 remos, ele e Léo Índio. Eduardo Rodrigues, pensava que remo holandês fosse modalidade olímpica. Não, cara, não tá sabendo de nada. Tá? Dos fetiches e parafilias bolsonaristas. Emanuele Alves, Carluxo só queria uma homenagem e vocês lendo política. Pode ser também. Cassiano DDD, o Calejão falando da esquerda que escreve, cria artigos, faz pesquisa, trabalha é o tema da sociedade. Carlos Bolsonaro, leme holandês, lama negra, golden shower, bumbum guloso, calcinha apertada. Cada um tem a sua base, né? Oi. Não, e a gente não tem que se mediocrizar a esse ponto, tá? Mas, de certa forma, a gente cabe entender também que não dá para ficar teorizando e ficar única e exclusivamente restrito a livro e esse tipo de coisa. Por quê? Porque, cara, esse tipo de estratégia à la Carluxo pega centenas de milhões de pessoas. É foda, é triste, é doloroso, mas não fui eu que inventei essa dinâmica social, entende? Então tem que ter um pouco das duas coisas. Você vê o Cleitinho, por exemplo, o Cleitinho faz isso bem pra caralho. E é um cara que, por vezes, ele toca em temas que são caros à esquerda e sabe se comunicar bem com as massas. Esse cara tá eleito. O Cleitinho tá eleito, você vai ver. Não, com certeza, né? Os caras decifraram, né? Como a mensagem tem que chegar e fazem isso muitíssimo bem, não dá para negar, não é à toa também que eles nadam de braçada na internet há tantos anos. Galã, galoa, pífio, nanico e pragmático. Olha essa notícia que legal. A inflação vai ser menor em 2026 e o PIB irá crescer em 2026 também. Isso só aumenta ainda mais as chances de você aumentar sua renda neste novo ano. Sabe o que pode potencializar ainda mais? Você usar esse novo sistema, que está ajudando pessoas comuns a conseguirem fazer mais ou menos de 2 até 5 mil reais por mês. É algo tão simples quanto usar o WhatsApp. Qualquer pessoa consegue. Este print aqui do lado é da Flávia, que topou usar esse sistema. Em 7 dias, depois de ativar o sistema automático do Clayson, a Flávia conseguiu fazer mais de R$1.000, o que dá para salvar quem fecha o mês negativo, certo? Já o Eduardo fez mais ou menos R$800. Isso na primeira semana após ativar o sistema automático do Clayson. Isso aqui é diferente dessas promessas malucas que talvez você tenha ouvido por aí na internet. O que estou te mostrando é para conquistar sua renda de verdade através da internet. Basta ativar esse sistema que eu vou te mostrar lá no WhatsApp agora. E fique tranquilo, porque não é nada de jogar tigrinho. Você não vai ser enganado nem enganar ninguém para fazer esse dinheiro.
E para você entender como funciona direito tudo isso, eu vou liberar 3 aulas gratuitas te mostrando exatamente como ativar esse sistema nas próximas 24 horas. Clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo no WhatsApp.